boa tarde, gente boa. Então, agora está começando o Globo Esporte, já tem notícias do Botafogo. E a gente começa falando do Flamengo, que também joga hoje, só que pela Liberta, jogo importante, contra a LDU, lá na altitude, no Equador. Deixa eu mostrar o provável time do Flamengo para você, tá aqui no telão. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Michael, Bruno Henrique e Plata. Plata, que vai jogar em casa, inclusive é muito querido por lá. O Flamengo está se acostumando a vir para cá. Quito, capital do Equador. 2.850 metros de altitude. A cidade da LDU, um dos times mais populares do país. Em 2019, o Flamengo veio aqui e perdeu por 2-1. Em 2021, veio de novo e ganhou por 3-2. 2 partidas pela fase de grupos da Libertadores. Agora, em 2025, no mesmo estádio da competição e contra o mesmo adversário, o Flamengo se prepara para jogar no estádio Rodrigo Paz Delgado com uma arma nada secreta. Como se chama? Esse torcedor da LDU disse que o chama de Platita, mas pode ser Gonzalito ou Gonzalo. Gonzalo Plata, equatoriano, 24 anos, atacante do Flamengo, um cara que chegou ao clube em setembro e encantou o treinador. O Plata é um jogador muito completo, é um tipo de jogador que apaixona o torcedor porque ele corre o jogo todo, ele luta, ele tem muita qualidade, ele joga muito bem pressionado. Nos últimos 6 meses, Gonzalo Plata jogou no estádio da LDU 2 vezes, 2 jogos pela seleção do Equador. O atacante é titular do time que hoje está em 2º lugar nas eliminatórias sul-americanas. Plata voltou a ser convocado depois que começou a vestir a camisa do Flamengo. A melhor escolha que eu puse. Essa foi a melhor escolha que eu pude fazer na minha vida. Tinha muito tempo que eu não voltava à seleção do meu país e tinha certeza que se eu viesse para o Flamengo, ia voltar à seleção, ia fazer coisas mais importantes, ia conseguir alcançar o ritmo e ser o jogador que as pessoas esperam. Como jogador. Esse torcedor da LDU diz que Plata está melhorando muito, subiu demais de rendimento, está no auge. E que por isso torce para que ele não faça gols na LDU e que sofra com a altitude. O Flamengo tem um aproveitamento bem baixo disputando a Libertadores na altitude desde 2019, só 29%. Quando joga fora de casa, no nível do mar, esse número passa de 62%. Só que dessa vez, nos quase 3.000 metros de Quito, o Flamengo tem alguém acostumado com tudo isso. Esse torcedor do Deportivo Quito, rival da LDU, diz que os jogadores equatorianos que moram fora do país têm memória de altitude, ou seja, não se afetam com isso. Para ele, Plata é uma grande arma do Flamengo e que o atacante vai estragar a festa da LDU. O Flamengo quer acabar com o trauma da altitude contra a LDU no Equador. Nota para o Central Córdoba da Argentina no Maracanã fez com que o Flamengo caísse da liderança para a 3ª posição do Grupo C da Libertadores. Então, por isso, pontuar nesta 3ª rodada seria essencial para não se complicar. A missão de hoje, no entanto, não promete ser fácil. O time de Felipe Luiz vai encarar a LDU em Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar, onde o retrospecto não é bom. Em 6 partidas na capital equatoriana, foram 4 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória, conquistada justamente sobre a LDU em 2021. Eu não sou muito de dar recados para a torcida, né? Eu gosto de que o time fale dentro do campo, vocês já me conhecem bem. Mas assim, nunca é fácil jogar na altitude, sempre é difícil pressionar alto, porque os jogadores eles perdem o fôlego rápido e não recuperam. O problema da altitude é que você não recupera do esforço explosivo que você fez. Então, se o lateral sobe para atacar, ele não consegue voltar, né, como aqui no nível do mar. Vamos tentar fazer um jogo muito sólido a nível da fase defensiva e depois tentar controlar o jogo com a bola o máximo possível para tentar
conquistar, fazer um grande jogo para poder vencer, que precisamos muito dessa vitória. O clube adotou a estratégia de chegar à cidade 2 dias antes da partida. O elenco fez ontem o único treinamento no Equador. Sem Alexandre, que se recupera de um edema na coxa, e sem De La Cruz e Alan, que foram preservados, Felipe Luiz tem algumas dúvidas no time titular. Os atletas chegaram bem, estão se alimentando bem, descansaram, não tivemos nenhuma intercorrência com relação à altura. Talvez a comissão sinta algum desconforto aí ao subir um lance de escada, mas nada de atípico, tudo correndo conforme... Mas consegue o resultado fora de casa. A gente brinca aqui, né, Jailson, como as coisas mudam muito no Flamengo, porque a exigência é sempre de um resultado muito alto, não só do resultado, é a performance como um todo. O que o jogo do Vasco afeta para o jogo da Libertadores, ou são coisas separadas no Flamengo? Não são coisas separadas, tanto que depois de lá que poupou alguns jogadores contra o Central Córdoba, a torcida já veio em cima, justamente cobrando essa questão de preferência por competição, de que a gente vai jogar com os titulares aqui, vai jogar... Não tem como, tanto que o Boto já falou, a gente não tem essa de preferência não, a gente vai tentar brigar em todas as frentes. E é isso, acredito assim... Empate com o Vasco, tudo bem que é o rival, mas o Flamengo criou lá diversas oportunidades e novamente não conseguiu fazer o gol, né? Não conseguiu marcar. Léo Jardim foi absurdo. Oi? Léo Jardim foi absurdo. Não, exatamente. Foi um jogo espetacular do Léo Jardim, mas tem tido já, é um problema recorrente, né? A gente já vem falando isso aqui há algum tempo. O Flamengo tem conseguido criar algumas oportunidades, mas às vezes ali a bola não está entrando. Enfim, acho que é uma questão ali, pelo menos está criando, né? Acho que é questão mais de finalização ali da forma correta, um pouco mais de tranquilidade na hora do gol. Mas a pergunta, respondendo, eu acho que, assim, tendo em vista o que o Flamengo perdeu o jogo para o Central Córdoba na Libertadores dentro de casa, eu acho que é esse jogo que tem que estar na memória. É mais sobre ele do que sobre o jogo contra o Vasco? É mais sobre ele do que o jogo contra o Vasco, sim. Porque tá bom, empatou, tudo bem, obviamente não era o resultado que a torcida queria, mas empatou o clássico, ok, foi. Mas a derrota para o Central Córdoba em casa, eu acho que tem que pesar no jogo de hoje. E tem que pesar no sentido, a gente tem que, no mínimo, empatar. Já nem sei se o empate é um bom negócio, tendo em vista que você perdeu dentro de casa. Então, realmente, o Flamengo tem que ir no jogo de hoje, já pensando em classificação, pensando na vitória.